Boa noite, programa Centros entrando no ar. Nesta noite vamos falar sobre biodiversidade e todas as atividades que a Univates desenvolve dentro dessa área, logo após a abertura do programa. Boa noite, estamos então entrando no ar com o nosso programa Centros. Vamos falar hoje sobre biodiversidade e algumas atividades que são desenvolvidas aqui na Univates dentro desse foco. Conosco, o professor Noeli Juarez Ferla, professor da Univates e pós-doutor em Ciências. Também o Guilherme Liberato da Silva, que é biólogo e especialista na taxonomia da família Tideidae, né? Pronunciei certo, ensaiei um pouquinho aqui. A Liana Johan, que é professora do Centro de Ciências Biológicas da Saúde e também pesquisadora do Labacari, que é o Laboratório de Acarologia. E o Dinarte Gonçalves, que atua na extensão universitária e identificação de ácaros associados em agrossistema e ambientes naturais, certo? E também ministra aqui uma disciplina na Univates. Bom, temos aí já que o tema é de biodiversidade, temos uma diversidade bastante grande de funções e atividades. Mas, professor Ferla, vamos começar com o seu olhar e a sua fala sobre conceitos básicos, introdução. O que é o conceito da biodiversidade, como ele hoje se insere na nossa sociedade, como é que ele está sendo posto como um desafio bem atual? A biodiversidade, na verdade, é um conceito amplo e muito utilizado pela sociedade, como tu comentaste, e ele tenta dar uma ideia de riqueza de organismos num determinado ambiente, num determinado local. E o Brasil, na verdade, chama atenção porque nós somos um dos países que tem características de maior diversidade, de maior riqueza de organismos, né? Então, a tal ponto que nós temos várias espécies, vários grupos de organismos que são muito pouco estudados e que necessitam de estudos para serem reconhecidos. Acho que a biodiversidade é um termo, como eu falei, amplo, mas ele tem algumas coisas que são importantes. Exemplo, a descrição de espécies. Você precisa descrever as espécies para saber que elas existem. A partir disso, essa biodiversidade, ela tem uma função dentro do ambiente. Em algumas situações, ela pode ser usada até para o benefício humano. E nós, muitas vezes, não entendemos muito bem essa função, essa ideia de biodiversidade. Então, em ambientes mais quentes, com maior intensidade de energia, a gente tem uma riqueza maior, uma biodiversidade maior. Certo. Em ambientes mais frios, essa riqueza e biodiversidade, de uma maneira geral, é menor. É menos intensa, por quê? Porque tem menos energia disponível. Então, em ambientes, em agroecossistemas também tem uma diversidade menor. E se nós formos para a vegetação nativa, normal, essa vegetação aí que nós temos uma riqueza maior e uma abundância menor, na verdade. Então, são vários conceitos que estão associados à ecologia e que são muito importantes para conceitos básicos de biologia. Certo. Dessa sua fala inicial, tiro duas questões que eu acho que a gente pode separar um pouquinho. A primeira é a questão de reconhecer a biodiversidade pelos seus elementos, pela sua importância, a sua interação em tudo aquilo que nós temos hoje na sociedade. Quer dizer, precisamos conceituar melhor e perceber que a biodiversidade é importante por todas as consequências do que a gente vai comentar aqui no programa. E a segunda questão é, a partir do reconhecimento da importância da biodiversidade, termos ações, termos práticas. E uma delas é estudar melhor os elementos, classificá-los, entendê-los, acompanhá-los, colocá-los no ambiente e poder fazer essa conexão, certo? Isso, descrevê-los, né? Descrevê-los. Então, existe um esforço muito grande, principalmente da área científica, no sentido de descrever essas espécies, porque se você não descreve, se você não diz para a ciência que as espécies estão presentes, na verdade elas não existem. Perfeito. E muitas delas até desaparecem sem sequer serem descritas. A gente tem muitas vezes na sociedade a ideia de que organismos grandes e tal, ou maiores assim, né, que desapareceram, o pessoal fica muitas vezes até questionando, achando realmente, desapareceram. E aqueles micro-organismos que nós sequer chegamos a descrever e que alguns deles já desapareceram porque foi destruído o seu habitat natural. Certo. Vamos lá. Queria ouvir um pouquinho vocês também sobre esses nossos dois grandes desafios. Por que a gente hoje se fala tanto em biodiversidade se, na verdade, esse é um elemento presente desde a história antiga
do homem? Por que eu hoje eu acho que a gente tem conseguido perceber que o conhecimento da biodiversidade pode trazer benefícios. A biodiversidade, ela nos beneficia diretamente, né? Nós somos integrantes da biodiversidade, mas conhecer esses elementos, por exemplo, as espécies que a questão da taxonomia, descrição de espécies, a gente pode estar descrevendo uma espécie que pode ser utilizada, a gente pode fazer uso dessa habilidade que a espécie tem no ambiente para resolver problemas da nossa vida cotidiana, ou até mesmo o uso a gente está falando do grupo de animais que a gente estuda, mas a gente pode estar falando de plantas, a gente pode estar falando de micro-organismos que podem ser, o potencial desse organismo pode ser utilizado para a resolução de problemas da nossa sociedade. Okay. Entra um fator importante, a resolutividade de problemas ou mesmo a questão econômica. Sim, com certeza. Quer dizer, a biodiversidade hoje tem um viés que é aplicado. Eu acho que durante muito tempo se falou, quando se popularizou o biólogo como um profissional chato, eco-chato, porque a gente tinha essa ideia de que tem que preservar a biodiversidade por preservar. Por diletantismo, sim, né? Ela tem que ser preservada por preservar, mas a gente também pode fazer um uso inteligente desses organismos que estão aí a nosso favor, né? Certo. Mas para isso exige muito conhecimento. Claro. Até complementando também isso, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, na área do ambiente domiciliar, né, nas nossas casas. Tem o ácaro da poeira, né? Ele causa, no caso, reações alérgicas nas pessoas, né? E para esse conhecimento já ter sido, né, hoje comentado, bastante estudado, alguém foi lá, fez um levantamento nos ambientes domiciliares, identificou esse organismo e reconheceu, é a espécie tal que causa essa reação, né? Então, e aí a partir disso, outros estudos podem levar aqui qual micro-organismos nós podemos utilizar para atuar sobre esse outro organismo que causa o problema da rinite ou da asma, enfim, né? Então é por isso que, complementando o que a Liana está falando, né, é muito importante, né, já o estudo em si, né, de conhecer o ambiente, né, em que se está trabalhando. E aí tu está colocando um outro elemento que é importante na biodiversidade, que é o controle de eventuais problemas pela própria biodiversidade. Isso aí, isso mesmo. E nada disso foge de pesquisa básica, porque se fala muito pesquisa aplicada, mas a pesquisa aplicada ela não se inicia sem a pesquisa básica, que é essa de reconhecimento de espécies, identificação, descrição das espécies novas. E ambientes com uma biodiversidade alta ou grande, ele é mais estável. Então, em ambientes em que você tem uma diversidade alta, você elimina essa diversidade, você, na verdade, cria um ambiente instável. Então, a biodiversidade também dá uma ideia de estabilidade de ambiente, dá um certo equilíbrio. O equilíbrio de continuidade e tal. E aí você precisa gastar menos energia dentro de uma ideia aplicada, né? Você precisa gastar menos energia para não sei se é o termo correto, mas para manipular aquele ambiente. Claro. Então, quanto mais, e tem vários exemplos aí de agricultura, que o pessoal faz a produção, e eles mantêm N organismos, né? Não só as plantas alvo, os animais, mas mantém N organismos, ou um grande número de organismos, e aí eles precisam gastar menos energia para manter aquele ambiente funcionando, né? Claro. Dentro da ideia de estabilidade. Sim. Dinarte, um pouco da tua fala também. O Guilherme colocou na parte mais voltada à saúde, né, à saúde humana, mas tem a parte do agronegócio também. Um dos exemplos que talvez o professor Fera pode complementar melhor depois é o caso do laboratório hoje está produzindo inimigos naturais para o controle de um ácaro que é a principal praga da cultura do morango. Né? Então buscou-se primeiro um levantamento básico e depois se manipula esses organismos em laboratório, se produz esses inimigos naturais, e se libera nesse agroecossistema para que ele faça o controle, buscando uma alternativa do controle químico. Certo. Então é um exemplo que o laboratório já é bem sucedido nessa área, que a gente poderia até complementar. Claro. Professor, bom, pulamos então para a segunda ideia. A gente vai para a necessidade de ampliar o reconhecimento e essa identificação das espécies. Isso se dá, e aí sim, eu acho que a Liana comentou, por uma visão do biólogo, do profissional da área, no sentido de fazer o mapeamento do ambiente. E se descobre muitas coisas, às vezes, que
se faz um mapeamento para achar motivos para doenças, para questões econômicas, ou é mais importante ainda a gente ter um certo mapeamento sem esse compromisso do resultado final e depois vai se descobrir qual é o uso, qual é a aplicação disso? Na verdade, a gente, vamos dizer assim, essa ideia da funcionalidade da biodiversidade é um conceito posterior à biodiversidade básica em si. Acho que a primeira situação que tem que ficar clara para a sociedade é que nós precisamos fazer um esforço muito grande para reconhecer todos os organismos. Eu acho que esse esforço básico de reconhecimento é importante. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E é talvez o passo mais importante para a gente ter um mapeamento, como comentaste, dos organismos, de diversos grupos. Bom, a partir disso eles podem surgir como organismos que são úteis. Alguns deles têm uma certa funcionalidade, como o Dinarte comentou. A gente pode usar no ambiente para enriquecer a diversidade de organismos desse ambiente e aí você resolve um problema. Mas eu acho que é importante a gente ter essa ciência porque o que existe hoje na sociedade, assim, antropocêntrica, é a ideia de que o organismo que é útil é bom. O organismo que não é útil não é bom. Na verdade, todos são bons e todos ocupam uma determinada função dentro da mídia. Eles não estão aí, assim, ao acaso. Claro. Eles têm uma função dentro do ambiente. E esse reconhecimento da existência deles, da função, é muito importante para a sociedade. Porque em alguns momentos pode ser utilizados como... Eu imagino que muitas vezes a utilidade deles seja descoberta só na sua ausência. E aí é um problema sério. Né? Quando ele deixa de atuar, ele desequilibra o ambiente e aí o problema surge. O exemplo que o Dinarte colocou é a questão do uso dos pesticidas. Né? Claro. Os pesticidas, eles eliminam todos os organismos, deixam as plantas, principalmente, expostas. Aí começam a surgir problemas. Perfeito, entendido. Fizemos a introdução da biodiversidade, terminamos nosso primeiro bloco, já voltamos com isso aplicado nas suas áreas de atuação de cada um de vocês e um pouco dentro da Univates, após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a biodiversidade. Conosco o professor Noeli Juarez Ferla, professor da Univates, pós-doutor em Ciências. Também o Guilherme Liberato da Silva, que é biólogo especialista na taxonomia da família Tideidae. E a Liana Johan, professora do Centro de Ciências Biológicas da Saúde e é pesquisadora do Laboratório de Acarologia. E o Dinarte Gonçalves, que atua na extensão universitária aqui, na identificação de ácaros associados ao agrossistema e ambientes naturais. É isto, né? Isso. Muito bem, eu queria ouvir um pouquinho vocês, cada um tem as suas áreas, seus focos, um pouquinho o que é que vocês atuam dentro desse desafio da identificação e da utilização do conceito de biodiversidade. Por favor, vamos começar aqui com o Guilherme. Bom, na verdade, o que ocorreu para me tornar um especialista na família Tideidae, né, foi ao longo do meu mestrado que eu falei com o professor assim, bom, vamos ver o que tem de desafio aqui para fazer, né? E nós vimos que há uma carência muito grande de informações quanto a essa família. O que eles fazem, o que eles comem, como eles atuam no ambiente. E esclareça um pouquinho. O nosso telespectador precisa conhecer onde é que mora essa família, o que ela faz, quem são os parentes dela. Vamos lá, o que é a família Tideidae? Na verdade, é uma família carina, no caso, né, dos ácaros, e ela atua vamos dizer assim, o ambiente onde mais se encontra ela é nas plantas, né? Certo. Então, o meu enfoque foi esse. Então, eu pensei assim, vamos tentar identificar quais espécies, né, que compõem a diversidade, né, dessa família aqui no Brasil, né? Então, foi feito um levantamento de tudo que se tem sobre essa família no Brasil e vimos que há uma carência muito grande, né? Então, começou os estudos com taxonomia, e então eu comecei a trabalhar com a identificação de espécies, ilustrar elas, né, a fim de elucidar, né, essa família para outros pesquisadores do mundo, né? Então, tivemos a ideia de montar um catálogo, né? Quantas espécies existem no mundo? Porque não existia nenhum artigo ou outro, um livro, alguma coisa assim, uma fonte, onde fornecesse essa informação. Onde cada espécie foi encontrada no mundo, né? Será que existe uma espécie aqui, uma espécie na China, a mesma? Certo. Né? Então, através desse trabalho, pôde-se conhecer onde estão essas espécies. Perfeito. Bom, para ter uma ideia, chegou a ter 330 espécies, né? Foi feito, que compôs o levantamento. Da mesma família. Da mesma família.
Então, foi interessante ver os locais onde elas atuam, né? Então, a gente pode ver, assim, que tem espécies que são presentes aqui e a mesma espécie está presente na Europa. Então, o que será que aconteceu? Como ela se deu essa passagem, né? Essa migração, né, dessa espécie para esse ambiente? Será que ela partiu daqui e foi para lá, ou ela veio de lá e foi para cá? Né? Então, mais ou menos isso. Perfeito, né? Ótimo. Professor Fella, por favor, um pouquinho da sua fala complementar a isso. É importante, nesse caso, que a gente entenda que, claro, existem microambientes. Nós somos aqui um determinado microambiente, mas o importante também é que haja a integração dos diversos microambientes. Quer dizer, o estudo que o Guilherme faz tem que estar conectado com outros ambientes, com outros locais, com outros países, com outras situações, para que isso possa ter uma aplicação, um uso mais profissionalizado ou mais completo, né? E quais as dificuldades para isso? Na verdade, o trabalho do Guilherme, eu acho que é um primeiro trabalho que tenta... na verdade, ele fez um esforço muito grande de organizar as informações dessa família. Era uma família que estava meio com problemas, a gente não conseguia identificar de forma correta, a gente não sabia quais eram as espécies, se eram espécies novas ou não. Então, eu acho que foram 3 ou 4 espécies novas que já foram descritas a partir disso. Então, que foram citadas aqui para o Brasil, que elas não tinham nome, na verdade. Né? Então, foi um esforço muito grande nesse sentido. Mas eu queria comentar que na verdade, nós fazemos um esforço muito grande de organizar informações. Quer dizer, nós tínhamos até recentemente um enfoque muito local, próximo aqui dos nossos ambientes e tal. O que a gente está fazendo com isso? A gente está tentando, o exemplo talvez do Guilherme seja um dos primeiros assim, mais robustos, é tentar interagir com a carologia do mundo. Certo. Que eles saibam que a gente existe, que eles saibam que a gente está fazendo um esforço, que a gente está contribuindo. Então, na verdade, esse esforço para contribuir com a ciência, para o reconhecimento de organismos, para a citação de organismos, e principalmente para esse reconhecimento de biodiversidade, quer dizer, nós precisamos saber isto. E também eu acho que nós estamos tentando fazer aquilo que todo e qualquer cientista, eu diria, tem sonho de fazer. Quer dizer, ser representante de algo ou de conhecimento, responder por conhecimento. Então, assim, o próprio Guilherme já revisa artigos de revistas internacionais. Então, isso tudo é reconhecimento pela atuação e pelo trabalho que se faz nesta área. Perfeito. Podemos dizer que não só estamos gerando conteúdo, mas auxiliando na organização, na catalogação, no mapeamento do conhecimento dessas áreas no mundo. Isso. Porque pela fala do Guilherme, quer dizer, havia já conteúdo, só que esse conteúdo não estava organizado e a partir da postura dele, a gente começa a organizar uma família que estava dispersa. Eu acho que é importante para as pessoas que não têm isso no dia a dia, eu acho que é importante colocar assim, algumas dificuldades. Quando você fala com pessoas de língua portuguesa, a gente tem uma facilidade. Alguma. Inglesa, um pouquinho mais. Ou, digamos assim, fica um pouquinho mais complicado. Agora, quando você vai falar com russos, com chineses, com japoneses. Quer dizer, como é que você se comunica? Ele manda o artigo para a gente e a gente vai ler. Como é que a gente lê esse negócio? Certo. Então, são coisas ou situações que a gente enfrenta nesses momentos. Então, o que a gente tem que fazer muitas vezes é mandar para outros pesquisadores que entendem e conseguem traduzir para o inglês. Então, a gente precisa entrar em contato com o mundo, com o staff, na verdade, da área para conseguir interagir. Diana, tu comentavas antes, fora do ar, inclusive, do grau de dificuldade de algumas sociedades, de alguns países que, inclusive, publicam, mas não querem facilitar o acesso de outros pesquisadores, é isso? Eu estou em busca há muitos meses de artigos da Arábia Saudita e eu não consigo com nenhum pesquisador porque eles possuem revistas locais, revistas do país e são revistas impressas e não liberam a informação para a comunidade científica como um todo. Eu faço um trabalho de escrever uma espécie japonesa da família que eu trabalho, junto com um pesquisador do Egito, e nem o pesquisador do Egito consegue esses artigos da Arábia Saudita. Então, é realmente... Mas isso é um contrassenso no mundo da ciência. Sim, com certeza. Quer dizer, tu produzir, tu pesquisar e tu não compartilhar, né? Com certeza, com certeza. Mas existe essa dificuldade, ela existe sim.
a internet, tecnologia, as boas revistas todas são já impressas e online, então a gente tem possibilidade de acesso dos artigos direto da rede, mas nem todos os países ou nem todos os grupos liberam as informações. Então é uma das dificuldades que eu, por exemplo, encontro na família com a qual eu trabalho. Uhum. E esse é o teu trabalho foco aqui na Univates? Essa família ou tu tem as outras atividades? Na verdade, eu iniciei minha vida de pesquisadora com a carologia, junto com o professor Juarez, no estudo, no reconhecimento das principais espécies no ambiente da videira, na Serra Gaúcha. E durante o mestrado. E o conhecimento dessas espécies foi nos instigando a buscar respostas para outros problemas que alguns ácaros podem ocasionar na videira. E nesse trabalho todo, e também depois durante o doutorado, a gente definiu uma espécie de ácaro predador, então, que poderia ser utilizado para a resolução desses problemas na videira, que é a família Stigmaidae, e eu comecei a trabalhar com esse grupo. Então, uma das minhas funções no laboratório é analisar os indivíduos que a gente coleta dessa família, tentar identificar, e aquilo que a gente não conhece, então, ou que a ciência não conhece, a gente estuda e faz a descrição das espécies. Mas daí uma grande dificuldade, por exemplo, dessa família que eu trabalho, um dos gêneros, então dentro das famílias a gente tem gêneros, dentro dos gêneros as espécies. Eu tenho um gênero com 178 espécies e eu preciso buscar os artigos originais de cada uma dessas espécies. 5 dessas espécies são exclusivas lá do Oriente Médio, eu não consigo esses artigos. Então, para ter certeza que a espécie que eu tenho aqui não é uma espécie nova, eu preciso ter acesso à informação das 178 espécies conhecidas para poder comparar e verificar se ela é ou não é espécie nova. E então é toda uma busca, um estudo que antecede a descrição daquele organismo que pode ou não ser novo, né? Quer dizer, o desafio é grande. Exatamente. Além disso, a gente continua trabalhando com videiras, com o Panonicus humi, que é o ácaro vermelho que provoca o dano na videira, com a aluna Josiane, aluna do mestrado em biotecnologia da Univates. Ela está em Brasília fazendo uma análise de populações do ácaro vermelho na maçã e na videira, porque é um ácaro que está presente nas duas culturas. Então a gente quer tentar entender se da maçã ele foi para a videira ou da videira para a maçã, porque na maçã ele está no Brasil desde a década de 70, e na videira o primeiro registro foi em 2006 pelo professor Juarez. Então a gente quer entender como essa espécie transitou de uma cultura para outra. Isso. Estudo bastante, é ciência básica, a gente está gerando conhecimento de reprodução, genética, biologia molecular, na verdade, mas que pode ser aplicado, né? A gente pode ter um entendimento... Perfeito. Ótimo, excelente. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, eu começo com o Dinarte relatando um pouquinho como é que é a sua atividade de extensão dentro do teu foco. E vou pedir para o professor Ferla explicar um pouquinho mais esse projeto das videiras, que foi, me recordo que foi um projeto assim que teve um bom destaque, um bom ganho econômico, também uma boa projeção num primeiro uso, né, da história dos ácaros aqui economicamente dentro da Univates e com a Serra, para a gente poder relatar essa história também para o nosso telespectador. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a biodiversidade e uma série de consequências e de aplicações. Vamos começar agora com o professor Dinarte Gonçalves, relatando um pouquinho a tua atividade, o teu foco do teu doutorado nessa extensão, identificação. Sim. Eu posso seguir em duas linhas, com ambientes naturais e com agroecossistemas. As linhas que a gente está desenvolvendo e desenvolveu recentemente. Durante o doutorado, a gente trabalhou com a cultura do arroz. O Rio Grande do Sul hoje é o principal produtor de arroz em nível nacional, é o maior produtor. Né? Então, já havia sido feito um levantamento básico para a gente conhecer quais eram as espécies ocorrentes em duas regiões do estado, na região central, e estava faltando ainda toda a região sul e fronteira oeste, que é a principal produtora do estado. Né? Então, a gente buscou fazer esse levantamento todo durante 2 safras. Então, foram a safra de 2012 e 2013, a safra de 2013 e 2014. Nós buscamos conhecer quais eram as espécies, para daí, então, estabelecer as principais, o ácaro principal que causa o dano
e conhecer quais eram as espécies que teriam potencial para trabalhar como controle biológico. Certo. Né? Então, nós estabelecemos ou definimos uma espécie que é a principal, cerca de 80% de todos os ácaros que ocorrem é essa espécie, e ela vem causando dano a essa cultura, já de acordo com alguns relatos que a gente teve de produtores. E estabelecemos também duas ou três espécies de predadores que possuem o potencial para serem controladores dessa espécie de ácaro fitófago. Perfeito. Né? Então, esse trabalho a gente está sendo agora desenvolvido de forma mais aplicada no laboratório. A gente estabeleceu o ciclo de vida dessas espécies e é necessário agora testar o potencial desse predador ou desses predadores para fazer o controle dessa espécie que está causando dano à cultura. Claro. Né? Essa seria mais a linha do agronegócio. E em relação a ambientes naturais, eu posso citar o exemplo da floresta de araucária, ou floresta umbrófila mista, que hoje ela está em torno de 13%, 14% do seu ambiente natural ainda restante. Né? E a gente realizou 2 coletas em 2013 e 2014, apenas 2 coletas numa região, e a gente descobriu 4 espécies novas de uma família, uma das famílias mais importantes, que é a família Phytosaide, é a família de predadores. É a família que possui uma quantidade bastante grande de espécies já reconhecidas com potencial de controle, né, para ser utilizadas em programas de controle biológico. Então, nós descobrimos com apenas 2 coletas em torno de 13% do que restou dessa floresta, nós descobrimos 4 espécies novas. Certo. Então, essa seria a importância do ambiente natural, né, a importância da biodiversidade desses ambientes como reservatórios desses organismos, organismos que a gente pode trazer e utilizá-los para determinadas culturas, como controladores de ácaros que causam dano a essas culturas. Professor Fela vai nos contar um pouquinho sobre a história da relação aí da Univates e de todo esse contexto de controle natural com relação à videira, que nós tivemos um projeto junto na Serra. Mas a pergunta que eu queria fazer para essa tua colocação, podemos considerar que toda a cultura, falaste aqui antes da maçã, da videira, toda a cultura tem naturalmente seus agentes ruins, que causam danos, e naturalmente tem também seus predadores naturais. Isso seria assim, líquido e certo? Praticamente identificaríamos em todas as culturas isso? A gente tem muita relação com o quanto o ambiente é manipulado, né? Qual é o manejo que a espécie humana faz daquele ambiente. Certo. Mas normalmente quando a gente fala de cultivos vegetais, a gente vai ter algum ácaro. E vai ter algum predador. E vai ter um predador. Normalmente existe para quem estudou ecologia, né, aquelas são os níveis tróficos, né? Tem a planta, tem o nível 1, o produtor, o consumidor e tal, tem todos aqueles níveis. Se tem a planta, vai ter um consumidor. Então, normalmente ou esse nível 1, esses níveis tróficos. Então, normalmente, no ambiente natural, sempre vai ter um controle. Se aparece uma planta, vai aparecer um herbívoro que consome essa planta e, aumentando a população desse herbívoro, vai aparecer o inimigo natural, dentro de uma estratégia natural e normal. Nós temos só um grande porém e um problema. A questão que nós temos uma capacidade muito grande de transportar espécies. Então, o problema muitas vezes são espécies exóticas. A gente traz espécies exóticas e que aí são os problemas. Aí o desequilíbrio, quer dizer, você não tem um inimigo natural naquele ambiente. O inimigo natural daquela espécie, muitas vezes veio só o problema, né? Ela está num outro ambiente. Claro. E aí desequilibra com todo... Lá naquele outro ambiente, aquela espécie não causava desequilíbrio porque tinha seu controlador natural. Então, sempre essa relação. Sempre quando você tem um organismo, tem o outro que seria o inimigo natural. Perfeito. Por favor, nos conte um pouquinho essa história lá em relação à serra, controle natural dos ácaros na videira. Acho que foi um momento importante. A gente está aqui há um pouco mais de 10 anos e houve um certo momento que houve eu diria assim, um aumento de populações de ácaros em videira. E as vinícolas nos procuraram, algumas delas preocupadas, porque estavam com problemas e eles não podiam ou não poderiam passar pesticidas ou acaricidas nesses locais. E aí nós estabelecemos um contato com eles e desenvolvemos projetos. A Liana foi uma das orientadas que desenvolveu o trabalho nesse período. E aí nós nós iniciamos com trabalhos básicos, do tipo assim, descrição de espécies, contar, ver quais as espécies que estavam presentes e tal.
Bom, naquele levantamento nós encontramos uma espécie que é comum na Europa, mas que não tinha sido citada ainda para o Brasil. Então, é chamado ácaro vermelho europeu, que é característico da região, é uma praga muito importante. Acho que é importante também colocar a ideia de praga. Praga, na verdade, é um conceito antropocêntrico que muitas pessoas não gostam, mas o que é praga? É um organismo que alcança ou aumenta a sua população, né, e causa dano econômico. Certo. Então, um organismo que não causa dano econômico não pode ser praga, não pode ser definido como praga. Claro. Porque muitas vezes as pessoas dizem, tem um organismo aí, é herbívoro. Não, se ele não alcança dano econômico, ele não pode ser definido como praga, né? Então, bom, aí essa espécie, e ela estava causando dano econômico. Ela chegou, alcançou o nível de praga. Então, nós estabelecemos esses projetos. Na verdade, a Liana trabalhou mais tempo com isso, depois ela fez a tese de doutorado. Quer dizer, primeiro o trabalho básico. A gente fez o levantamento na Serra Gaúcha, e em Candiota, que também é a região nova, recente, da vitivinicultura gaúcha. E eu acho que tem um futuro bastante promissor aquela região. Então a gente começou a estabelecer. Eu acho que a partir daí nós começamos a estabelecer contatos. Nós gostamos dessa ideia de contatos, de fazer essa pesquisa. Nós tínhamos uma estrutura básica, nós temos a estrutura, o nosso laboratório hoje está organizado para fazer toda a parte de descrição, reconhecimento, toda essa parte assim de acarologia, nós temos recursos para fazer isso. Só que existem algumas coisas que a gente precisa pedir para outras pessoas, ou fazer contato com outros laboratórios. Isso é muito comum nas universidades, por isso existe bolsa sanduíche, então o indivíduo está orientado aqui e ele vai fazendo uma parte num outro local. Alguns dos exemplos que nós temos hoje, nós temos recentemente uma aluna do PPGAD, ela esteve recentemente, ficou 5 ou 6 meses na Áustria, em Viena, trabalhando com o pesquisador, com o Peter, fazendo uma determinada atividade que vinha a acrescentar ao seu projeto. Então, nós não temos esse recurso, a gente associa outros pesquisadores para fazer isso. Mas isso não só é saudável, como é útil. É a otimização, inclusive, de recursos, conexão de conhecimentos, complementariedade de pesquisas, né? Quer dizer, isso é a função da ciência, né? E muitas vezes a gente até um exemplo na videira, que o pessoal trabalhou, e nós temos a Josiane, que está em Brasília hoje, no Senargem, fazendo atividades de reconhecimento da parte molecular desse ácaro vermelho europeu, de diferentes populações do mundo, que ela recebeu de pesquisadores, certo, e ela está fazendo o trabalho. Qual é o benefício disso? Primeiro, a interação. Segundo, diminuição de custos. Terceiro, know-how. Então, nós temos um know-how. Eles têm um outro know-how. Então, a gente interage com esses laboratórios e a gente consegue produzir conhecimento de ponta, interagindo com outros laboratórios. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que nós também alcançamos essa maturidade nessa área. Agora, é muito importante colocar, não adianta você interagir com essas pessoas se você não tem nada a dar. Certo. É duas vias. Esses laboratórios não querem, esses grandes centros, eles não querem que você simplesmente vá lá e retire tudo. Sim. Você tem que dizer, não, eu entro com essa informação, com esse conhecimento, você entra com outra. Então, a gente une e faz um processo mais complexo. Acho que só no caso de Bento, como é que fechou a história? Fizeram a identificação, fizeram a devida mapeamento? Sim, nós fizemos um levantamento nessas regiões e nós estabelecemos, caracterizamos para eles quais os grupos que eram importantes, estratégias de manejo, certo, nós repassamos estratégias de manejo, principalmente estratégias de manejo que mantivessem o inimigo natural da praga dentro do ambiente. Então, e parece que, na maioria das situações, isso foi resolvido. Então, exemplo, não usar pesticidas ou produtos que prejudicassem o grupo de organismos que seriam inimigos naturais potenciais dessa praga. Eu acho que foi um exemplo legal. Ainda hoje nós temos contato, nós interagimos, e nós esperamos que no próximo ano aconteça um projeto que nós estamos construindo com a vinícola Garibaldi. Eu acho que a gente vai avançar mais. Quer dizer, essa área que ainda tem o que render. Não, tem coisa ainda. Na verdade, a gente vai avançando. Quanto mais você conhece, mais você vai, eu diria, enriquecendo o estudo. Então isso é importante. Claro. E hoje podemos dizer que a Univates tem uma capacidade de troca com outros centros? Temos o que oferecer para esses ambientes? Com certeza temos.
A tal ponto que nós temos a interação com esses laboratórios. Nós temos, só para ter uma ideia, recentemente nós recebemos um material de uma família que nós temos um orientado da gente, o Matheus. Nós recebemos material da Turquia para identificar. Quer dizer, ninguém manda, vamos dizer assim, eu não mando do Brasil para um outro laboratório se eu não tenho confiança nesse laboratório. Então, eles mandaram para nós esse material. A própria Liana, ela recebeu o material do Japão, do rapaz que está fazendo, o egípcio que está fazendo pós-doutorado no Japão. Quer dizer, ela mandou material para ela, não porque tem uma certa confiança. Sim. Acho que nós conseguimos alcançar o nível legal. Nós conseguimos interagir de uma forma legal. Ótimo, legal. Para isso é preciso uma estrutura, é preciso linhas de pesquisa, é preciso produção. Fechamos nosso terceiro bloco e no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre qual é a estrutura e quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas aqui na Univates. Já voltamos após o intervalo. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos conversando sobre biodiversidade. Professor Fella, por favor, nos conte um pouquinho sobre a estrutura disponível hoje na Univates e qual a aplicação disso, por exemplo, nos programas de pós-graduação, nas linhas de pesquisa que estão em atividade na casa. Bom, hoje nós temos, na verdade, uma estrutura, eu estou falando de uma maneira geral, nós temos estrutura, vários laboratórios com o pessoal capacitado, principalmente professores que atuam em programas de pós-graduação. E aqui daria para citar o PPG-AD, que é Ambiente e Desenvolvimento, certo. O PPG Biotech. E agora, recentemente, nós aprovamos o PPG SAS, que é Sistemas Ambientais Sustentáveis. Tem tudo a ver com o conceito. Isso. Programa, na verdade, né? Esse programa ele tenta fazer essa ligação da academia para o mundo externo. Perfeito. Então, nós vamos fazer um programa Centro sobre isso, mas já fica a dica que é o novo mestrado da casa, né? E, na verdade, nós temos, então, essa capacidade de interação. Como a gente comentou no bloco anterior, nós alcançamos, então, um nível que é possível estabelecer. Não só de credibilidade, mas também devidamente ramificado em vários segmentos, né? Eu acho que é importante ressaltar, e um desafio que nós temos lá é a interação com empresas. Quando eu falo empresas, é processos de produção. Porque nós comentamos no início a questão da biodiversidade, a ideia do... Na verdade, esses ambientes que são utilizados, eles têm uma biodiversidade e alguns deles alcançam um nível de praga. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo errado nesses processos. Perfeito. E eu acho que é isso uma das grandes contribuições e nós temos estrutura para fazer isso. E como falamos antes, eventualmente, esses processos resolvem problemas. E tudo que resolve problema, potencialmente, também traz dinheiro, né? Tem um foco econômico. O Guilherme tem alguns exemplos de áreas, vocês três têm exemplos de áreas de aplicação, por favor. Sim, na verdade agora, como eu estou fazendo meu doutorado, eu trabalho com ácaros aquáticos, então o que eu estou querendo fazer? Estou tentando reconhecer algum ácaro aquático que possa parasitar o Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da dengue, né? Então esse é um dos grandes desafios, né? É difícil, muitos pesquisadores já do exterior já me falaram isso, que vai ser um desafio muito grande, né, pela aplicabilidade, mas a ciência é assim, né, é feita de desafios. E nós também temos agora uma parceria com a PUC, com o programa de pediatria, no qual nós estamos tentando reconhecer em Porto Alegre, na casa dos pacientes que possuem alergia, quais são as espécies vinculadas a esse problema de saúde, né? Então, é feito um levantamento em duas classes sociais. A classe A e B, que definimos como uma classe só, e a classe C, né? Então, seria coletas em comunidades, né? E coletas na cidade, nos centros urbanos, né? Então, definir se isso também está ligado à questão socioeconômica, né? E também agora começamos um estudo na busca de um predador que possa ter um futuro controle de um ácaro que é problema nos produtos armazenados, né? E também nas penas das galinhas, que depois podemos até comentar aqui no projeto. São áreas diferentes, mas todas elas... Eu acho que só para complementar essa situação dele, eu acho que no Brasil existe um problema muito sério que é a questão de alérgenos ou substâncias utilizadas para testar a reação das pessoas, se elas são ou não são alérgicas a
Então, esse projeto do Guilherme, eu acho que tem um potencial muito interessante, eu diria biotecnológico. Claro, claro. Vamos lá, Liana, um pouquinho, o que está se abrindo aí? Eu vou continuar a fala do Guilherme sobre as galinhas. A gente tem o professor Juarez orienta a Tamara. A Tamara desenvolve projeto de doutorado que busca reconhecer as espécies de ácaros ectoparasitas associados a galinhas poedeiras. E ela está tentando compreender também, estudando possíveis fungos que possam fazer o controle desses ácaros ectoparasitas. E a Tamara também vai buscar entender, porque um dos ectoparasitas, ele está presente tanto em galinhas quanto em aves silvestres. Certo. Então, a Tamara também está recebendo ácaros de diversas partes do mundo, essa mesma espécie, e a gente vai tentar entender se existe alguma similaridade genética entre esses ácaros presentes em aves silvestres e nas galinhas. Se pode acontecer um trânsito, então uma ave silvestre que entra no galinheiro pode contaminar ou não as galinhas poedeiras. Certo. Então, é o objetivo do trabalho da Tamara, que é a resolução, na verdade, de um problema muito comum nessa atividade econômica. E outro trabalho, então, que eu já comentei um pouquinho, da Josiane, que está no Xenergen em Brasília, fazendo agora a parte molecular. A Josi trabalha com populações de ácaro vermelho europeu da maçã e da videira. E nós fizemos na safra passada testes para verificar se existe capacidade, compatibilidade reprodutiva, são a mesma espécie, mas se existe algum tipo de isolamento reprodutivo por elas estarem em ambientes diferentes. E para complementar essa busca de diferenças ou não, a gente fez uma análise morfológica de indivíduos, medimos 60 e poucos caracteres de cada um dos indivíduos. A Josiane está fazendo um trabalho muito árduo, assim. Um trabalho braçal. Exatamente. E agora, então, ela está fazendo a parte molecular em Brasília, fazendo toda a questão de extração, PCR e posterior sequenciamento, então, dos trechos que a gente selecionou do DNA dos ácaros, para verificar se houve um trânsito. Por exemplo, o problema do ácaro europeu é muito comum na Europa, na videira, e aqui não. Então, o nosso problema, a origem do nosso problema em videiras foi por introdução de espécies que vieram em enxertos, por exemplo, em mudas da Europa para cá, ou se nós contaminamos as nossas videiras com o ácaro vindo da maçã. Então, a gente está buscando, a gente usa 3 possibilidades para entendimento da origem, da disseminação dessa espécie. Perfeito. Então, são mais 2 projetos, mais 2 linhas que a gente tem conduzido no laboratório. Claro. Só antes de passar a palavra, Dinarte, é importante fazer a conceituação, a aplicação de como às vezes a gente vai viajar, tu vai viajar para o exterior, tu vai para algumas regiões e aí diz, não pode levar produto natural, tu não pode levar espécies naturais e tal. Quer dizer, aí a gente fica meio que no ar assim, diz, mas por que isso? Mas que bobagem. Quer dizer... Esse ácaro, o ácaro vermelho europeu, essa é uma questão muito importante para essa espécie, porque as fêmeas, no final do verão, diminui o fotoperíodo, o número de horas do dia com sol, então ela migra da folha para o caule da videira e ela começa a postura de ovos que são considerados hibernantes. Esses ovos, eles sobrevivem a baixas temperaturas, a umidade, ao ambiente seco, então é um ovo resistente. Trazer uma muda de videira da Europa para cá, a gente corre muito risco de estar trazendo material contaminado com os ovos desses indivíduos. E tanto que o Ministério da Agricultura tem todo um controle sobre sobre esse material vegetativo que é trazido para o Brasil. Existe amostragem, existe análise, a gente já trabalhou com isso também. Sim. E praticamente todo o material vegetativo que entra no Brasil, legalmente, está contaminado com alguma coisa. Então, imagino que o que é trazido ilegalmente. Sim, sem controle. Exatamente. Portanto, é importante esse foco, a gente entender que esse controle é fundamental, né? Por favor, um pouquinho de Dinarte, você também estava falando da erva mate e outras opções, né? Sim, sim. É interessante a gente falar de ácaros, a gente tem uma frase que a gente sempre usa aqui, de que eles existem. Então a gente falou de praticamente quase todas as áreas aqui e os ácaros estão ligados de forma bastante importante, com bastante importância. Certo. Agora, se tratando de uma área mais nossa, mais da região sul, falar um pouco da erva mate, a gente tem já um conhecimento bastante acentuado na erva mate se tratando de ácaros. Acho que foram realizados 2 trabalhos
bastante grandes de levantamento de ácaros associados a essa cultura aqui no Vale do Taquari. Certo. E a gente comparou ambientes onde a erva mate ocorre naturalmente e a erva mate é manejada nesses ambientes naturalmente e onde o ambiente foi modificado pela ação do homem, buscando um monocultivo para uma maior produção. Então a gente tem ideia de como os ácaros se comportam nesses diferentes ambientes, num ambiente mais preservado, num ambiente natural e num ambiente não preservado, um ambiente modificado para que se busque uma produção maior. Mas a gente percebeu que nesses ambientes onde ocorre a diminuição de biodiversidade, com a inserção de somente plantas de erva mate, os problemas com ácaros são maiores. São maiores. Isso. Em função, é claro, da baixa diversidade que ocorre ali. Aquilo que o professor comentava lá no primeiro bloco, quanto maior a diversidade, maior o equilíbrio e o controle. Isso na erva mate a gente já pode inferir isso com uma certa segurança. Certo. Eu não sei se o professor teria mais alguma complementação em relação a... Não, com relação à erva mate, acho que é interessante, é uma planta característica nossa aqui, e nós temos, na verdade, 2 espécies novas de ácaros que estão na fila para a gente descrever. Então, a gente até não temos tempo, então nós precisaríamos ter mais gente trabalhando, e tem 2 espécies novas que a gente está até criando no laboratório e a gente não sabe o nome delas, a gente precisa descrever elas. Então, isso é importante também, quer dizer, se você não descreve, você não faz todo o processo de descrição, e você diz para a ciência ou para a sociedade que essa espécie, esse nome, ela não existe. Ela, na verdade, não tem como você... Até para poder comparar com outras já identificadas, para ver se... que é o que se comentava antes. Ok, entendido. Professor Ferla, um pouquinho, acho que é importante a gente fechar a ideia. Linhas de pesquisa ou propostas de pesquisa, elas podem surgir internamente nos programas de pesquisa, por interesse dos pesquisadores, mas também podem ser demandadas, então, como vimos, pelas empresas, pelos segmentos. E a Univates está aberta a esse nível de provocação. Nós temos, na verdade, eu acho que é interessante a ideia, é provocação mesmo. Eu acho que nós gostamos de provocação, porque nós entramos em várias áreas que a gente não tinha nem ideia de nós nos metermos, digamos assim. Dá exemplo a questão que a Liana comentou, a parte de galinhas poedeiras, que são chamados de ectoparasitas ou parasitas, alguns deles hematófagos, que se alimentam de sangue e tal. Nós nunca tínhamos trabalhado com isso e surgiu uma demanda de uma empresa, a gente foi e está tentando resolver ou criar uma estratégia de manejo. Sim, nós gostamos de desafios, acho que é legal. Isso faz parte da ciência e isso é importante, essa postura nossa em relação à ciência. E como se faz normalmente? Eu oriento nos programas de mestrado, então agora temos o SAS também, que a Liana vai orientar também. Então o que a gente normalmente faz? A gente associa as empresas a esses orientados. Então o que a gente tem na verdade? Nós temos a empresa que tem uma demanda, que tem ou o produtor, não precisa ser necessariamente empresa, e nós temos alguém que vai estudar. Então, esse indivíduo que vai estudar vai virar especialista na área. Então, ele será, na verdade, um indivíduo à disposição do processo, muitas vezes da cadeia, para resolver problemas. A empresa ou o produtor vai nos oferecer um ambiente e todo um acesso, toda uma facilitação para estudar aquele contexto. Eu gostaria até de colocar como exemplo, nós temos bastante forte, já foi citado aqui pelo Dinarte, nós temos bastante forte a questão do controle biológico do moranguinho. Então, hoje, se alguém tiver problema com ácaros e usar pesticida para controlar ácaros, é porque não está usando a estratégia que a gente tem disponível. Temos ela, estamos até disponibilizando gratuitamente com o resíduo da nossa atividade de pesquisa. Então, o que a gente fez? A gente fez estudo básico, iniciamos, e agora, na verdade, nós estamos fazendo um estudo de campo com os produtores. A gente está liberando e a gente sabe como funciona. Disseminando esse conhecimento. Isso. Então, esse, na verdade, eu acho que esse é o grande objetivo da ciência em si, na verdade. Perfeito. É a produção de conhecimento e disponibilizar esse conhecimento à sociedade. E é importante, a gente não pode abrir mão da biodiversidade. Claro. A gente sempre tem que levar em conta e usar esses organismos para auxiliar a gente. A gente não pode ver como inimigos ou como organismos que estão aí e que não têm utilidade. A gente tem que fazer isso. Perfeito. Acho que foi um programa muito esclarecedor, muito desafiador, claro. Parabéns a vocês aí pelas ênfases de trabalho e o programa está à disposição para novos resultados e novas pesquisas. Agradecemos principalmente a sua companhia no programa de hoje. O programa Centros volta na próxima semana aqui na TV Univates com um novo tema. Muito boa noite.